Bom, vamos trabalhar agora com outro princípio do direito penal. Nós vamos trabalhar com o princípio da anterioridade penal. Nós vemos o princípio da estrita legalidade, que está previsto no artigo 1º do Código Penal e que também está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Ambos os princípios estão previstos no mesmo dispositivo, tanto da Constituição, que é o artigo 5º, inciso 39, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, como também tem previsão aqui no artigo 1º, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Conforme você pode perceber, os dois dispositivos têm redação bem parecida, né? É bem parecida a redação da Constituição com o Código Penal. E aqui dá para fazer aquela mesma reflexão de que mesmo, retirando o artigo 1º do Código Penal, ainda assim permaneceria o princípio da anterioridade, visto que ele está previsto no artigo 5º da Constituição, é um direito fundamental, portanto uma cláusula pétrea, faz parte do núcleo intangível, do núcleo duro da Constituição. A cláusula pétrea, o artigo 60, parágrafo 4º, que vai dizer lá que não poderá haver emenda tendente a abolir, por exemplo, os direitos e garantias fundamentais. E veja então que o princípio da anterioridade vem tratado tanto na Constituição quanto no artigo 1º do Código Penal, vem tratado nos mesmos dispositivos. O que vem a ser o princípio da anterioridade penal? Bom, pelo princípio da anterioridade penal, a lei penal deve ser anterior ao fato criminoso que se pretende punir. Então, para que a pessoa seja punida por um determinado crime praticado, é necessário que antes deste fato exista uma lei. E esta lei já tem que estar em vigor. Essa lei precisa já estar em vigor. Se essa lei estiver no período de vacatio legis, se essa lei estiver no período de vacatio legis, que é o que diz aqui, o que acontece? Se essa lei ainda estiver no período de vacatio legis, eu não vou aplicar a lei. Porque, apesar desta lei já existir, apesar dessa lei já ter sido promulgada e publicada, ela ainda não é dotada de obrigatoriedade. Ela só vai ser aplicada a partir do momento que transcorrer o período de vacatio legis, que é aquele período entre a publicação da lei e a sua vigência. Portanto, é preciso que a lei esteja em vigor para que ela seja aplicada. Então, veja, como diz aqui esse trecho, se a lei estiver em período de vacatio legis e a pessoa praticar a conduta descrita na lei, ela não praticará o crime, visto que não há crime quando o fato é praticado durante o período da vacatio legis. Isso porque não basta que a lei exista, sendo necessária que ela esteja em vigor. Então, essa é a ideia do princípio da anterioridade. Lembrando que a anterioridade é um princípio que está ligado ao fato do agente. Nós vimos que existem princípios ligados à missão do direito penal, como dignidade, como mínimo existencial, como o princípio da insignificância. Temos princípios ligados ao agente, como responsabilidade penal,
pessoal, responsabilidade subjetiva, e temos princípios ligados ao fato do agente, que é o caso tanto do princípio da estrita legalidade, quanto é o caso do princípio da anterioridade. Então, veja, pelo princípio da anterioridade penal, a lei penal deve ser anterior ao fato criminoso. Aquele fato criminoso que se pretende punir. Se ele praticou o fato antes da existência daquela lei, não é crime. Não é crime. E veja, como consequência lógica do princípio da anterioridade, né, se tem, como consequência lógica do princípio da anterioridade, tem-se a regra segundo a qual a lei penal não pode retroagir. A lei penal ela só vai retroagir se for para beneficiar o réu, se for para beneficiar o acusado. E veja, isso também encontra guarida na Constituição, no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. É isso aqui, ó, que diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É a chamada lex miserior, ou seja, lei melhor. Aí sim a lei retroage. Então veja que o que se veda é a retroatividade maléfica. Quais são os casos de retroatividade maléfica? A chamada novatio legis incriminadora. O que é a novatio legis incriminadora? É a nova lei que vem a tornar o fato criminoso. E também nós temos caso de retroatividade maléfica na novatio legis impégios, que é a nova lei que vem para piorar a situação do réu. Agora, nas hipóteses em que a lei vem para beneficiar, a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 40, permite a retroatividade, quando diz a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Quais são os casos em que a lei retroage para beneficiar o réu? Exemplo, abolício crimes. Então, o fato, quando o agente praticou o fato, era considerado crime, mas depois deixou de ser. Ocorreu abolício crimes, a supressão da figura criminosa. Nesse caso, obviamente, né, ele vai ser beneficiado por isso. Ou então, quando a lei de alguma forma venha a melhorar a situação do acusado, que é a chamada novatio lex in melior, né? A nova lei que vem para melhorar a situação do acusado. Bom, a anterioridade, né, que está prevista aí no artigo 5º, inciso 39 da Constituição e o artigo 1º, portanto, o princípio da anterioridade tem fundamento tanto na Constituição quanto no Código Penal, né? A anterioridade é o oposto, é a antítese da retroatividade, prevista no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Agora, veja, para fins de sucessão de leis penais no tempo, vigora o tempus regit acto, ou seja, o tempo rege o ato. Essa é a tradução dessa máxima latina, tempus regit acto. Então, para fins de sucessão de leis penais no tempo, eu vou aplicar a lei que está vigorando no momento em que se praticou a conduta. Aplica-se a lei que estava em vigor à época em que o fato foi praticado. Então, esse instituto da sucessão de leis penais no tempo, né, a tempus regit acto, né, tem a ver também com o princípio da anterioridade da lei penal. Então, nós já estudamos o princípio da anterioridade da lei penal justamente pelo fato de vir
já acompanhado do mesmo dispositivo que trata do princípio da reserva legal.